Estamos de volta hoje entrevistando o vereador João Contador. Vereador, nós falamos a respeito do tripé, não é? Que as pessoas ficaram informadas de que existem procedimentos que a Câmara vota, não é? Para que o Executivo possa trabalhar. Agora, quais são os prazos que vocês têm? Por exemplo, para o plano plurianual, que acontece no primeiro ano de governo de determinado executivo, não é? Qual o prazo que vocês têm naquele primeiro ano para votar esse plano anual? O plano plurianual, ele deve ser, ele até o final do primeiro ano, né? Até o final do ano, ele deve ser votado. Não é? Até o final, até a última... Final do primeiro ano. O final meu Deus. Da gestão dele? Não, o final do período do legislativo? Do ano legislativo. Do exercício legislativo. Certo. Né? Então, no final do período legislativo, a gente tem, só quando sai de recesso, ele já tem que estar aprovado. Agora, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, ela pode ser votada até o dia 30 de dezembro? A lei de diretrizes orçamentárias também é votada no ano anterior, né? Então, quando é o primeiro ano de governo do prefeito, nós temos o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias votada no primeiro ano, não é isso? E o orçamento também, né, para o ano seguinte, que é até também o final do período legislativo. No orçamento, vereador, quais são as estimativas que entram? Por exemplo, ICMS, FPM... Tudo isso entra das receitas, né? Das receitas? O orçamento, você fixa... tudo isso. Você estima todas as receitas patrimoniais, que são receitas de aluguéis, né? Todas as receitas do município, tudo aquilo que o município vai arrecadar. Não é? E aí, isso que vai ser arrecadado, não é? Tem que ter autorização legislativa para gastar. Então, o que acontece? Se iniciar o ano seguinte e o orçamento não tiver sido aprovado, quer dizer, o prefeito não está autorizado a gastar nenhum centavo. Então, traz um problema extremamente sério. Bom, nós sabemos que há uma necessidade extrema de uma harmonia muito grande entre executivo e legislativo, não é? Aqui em Pirapora se experimenta uma harmonia sensacional, não é? Me parece, ou nem parece, é verdade, o executivo tem maioria absoluta e tranquila na Câmara. E isso favorece o trabalho do executivo. Na verdade, a Constituição Federal diz que os poderes eles são independentes, né? Mas são harmônicos. Então, o Poder Executivo, ele tem a sua independência e o Poder Legislativo tem a sua independência. Mas eles devem trabalhar em sintonia, né? Nós não conseguimos... como o prefeito, ele precisa sempre de que todos os seus atos tenham uma lei aprovada na Câmara para que ele possa praticar esse ato. Se ele tiver uma oposição sistemática, uma oposição, eu vou usar um termo aqui, uma oposição burra, né? E que por politicagem deixa de aprovar coisas que seriam de interesse do município. E deixar de aprovar aquilo que é de interesse do município, a Câmara pode inviabilizar o trabalho do prefeito. Então, é importante, quando o prefeito tem, igual no caso de Pirapora, um relacionamento muito bom com o Poder Legislativo, como, por exemplo, o prefeito lá goza da confiança, né, são 10 parlamentares, goza da confiança de 8 parlamentares, discute com esses parlamentares as questões, né, que precisam ser resolvidas no município. Então, sem esse apoio, ele não consegue trabalhar, ele não consegue desenvolver, não consegue realizar as obras, não é, que a população precisa. Então, a Câmara Municipal, ela tem que, antes de pensar em questão partidária, não é, interesses partidários, interesses de grupos, ela tem que pensar no interesse da população. Então, todo projeto você tem que olhar a questão legal, é claro, né, mas o alcance social desse projeto. Por exemplo, esse projeto das casas, não é, que foram entregues aí para a população, do Minha Casa Minha Vida, que 400 famílias receberam as suas casas, na hora de aprovar, né, o projeto do terreno daquelas casas, né, teve vereadores, colegas vereadores, que votaram contra. Então, foi uma luta, uma briga muito grande
para que nós pudéssemos aprovar aquele loteamento para que as pessoas hoje pudessem receber as suas casas. Então, é importante que o legislador, ele não pode ser radicalmente a favor e nem radicalmente contra. Aliás, ser radical em situação nenhuma é uma coisa boa, não é? Então, cada projeto é um projeto. Você deve analisar o projeto, discutir, buscar as informações, não é? Quando chega um projeto na Câmara que eu não entendo ele direito, eu vou atrás do secretário da pasta, não é? Para discutir com ele as razões daquele projeto, porque, na verdade, nós não podemos dificultar, porque eu, na minha vida parlamentar, eu descobri uma coisa: além de legislar, de fiscalizar o Poder Executivo, mas você também, a Câmara Municipal, tem que dar os instrumentos que o Poder Executivo precisa para realizar as obras, não é? Por exemplo, o prefeito pede autorização para fazer um convênio, não é? E para fazer um convênio, por exemplo, para asfaltamento de ruas. Se a Câmara não autorizar, o recurso não vem. Quer dizer, se eu tiver assim, brigado com o prefeito, né, esse prefeito e tal, e aí eu não posso pensar na minha relação pessoal, eu tenho que pensar na relação, no que eu não posso pensar por mim, eu tenho que pensar como parlamentar, né? Então eu não posso defender interesses de grupos, eu tenho que ter interesse da população. Essa questão dos convênios, Eduardo, é uma coisa super interessante. A gente tem escutado, às vezes, até na Câmara Municipal, alguns colegas lá que têm uma posição, como eu digo, que eu acho que não deve ser assim, mas eu respeito a opinião das pessoas. E tem colegas que assim, são meio radicais, né, nas suas atitudes. Então, às vezes algum colega diz na Câmara que quando o município realiza uma obra, ele diz assim: mas essa obra é dinheiro do governo federal, sabe? Aquela outra obra é dinheiro do governo do estado. Mas não tivesse o município ido atrás, não é? Eu não vou nem falar do município ir atrás. Tem uma coisa muito mais importante nisso, é o seguinte, que o dinheiro do governo federal, o dinheiro é nosso. O governo federal é o Brasil, é a nossa nação. Pirapora está no Brasil. Então, o que acontece? Quando nós pagamos os nossos tributos aqui, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, o COFINS, o IPI, que são impostos federais, esses impostos têm uma característica não cumulativa. Ou seja, você paga o seu imposto de renda aqui, esse imposto de renda vai para os cofres do governo federal. Quem comanda é a presidenta Dilma. O recurso que nós pagamos aqui em Pirapora, seja pouco ou seja muito, ele vai para o governo federal, e como ele tem essa característica de não ser não vinculado, o governo federal pode pegar o recurso que foi arrecadado em Pirapora e investir lá no Acre, investir lá em Rondônia, né? Então, o que acontece? Então, para o governo, para esse dinheiro voltar, Poder Executivo, para ele cumprir o seu papel efetivo, ele tem que ir lá junto ao governo federal, mostrar as necessidades do município, mostrar que aqui no município tem obras, que essas obras o governo não consegue fazer com os recursos próprios, porque os recursos próprios é para pagar salário de professor, é para pagar as despesas do município mesmo, geradas aqui no município, né? Salário dos funcionários, essa coisa. Então, uma obra maior tem que vir um recurso. Então, o Poder Executivo ele deve ir lá, mostrar através de um plano de trabalho que há necessidade da realização daquela obra, que o município não tem condição de arcar com aquela obra sozinho, e fala ao governo federal: esse recurso você tem que mandar lá para Pirapora. Então, isso é bom para nós, sabe? Porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é do nosso país. A mesma coisa acontece quando o Poder Executivo consegue fazer um convênio com o Estado, não é? Quer dizer, o Estado é a mesma forma. O ICMS, que é o principal imposto cobrado pelo Estado de Minas Gerais, ele tem essa característica de não vinculação. Então, o governo do Estado arrecada e ele investe em qualquer um dos 853 demanda, né? Também, né? Então, o que acontece? Nós não podemos ficar aqui esperando
Que o dinheiro caia do céu. Que o dinheiro caia do céu. Então, um grande problema que a gente ouvia era um grande argumento usado no passado, era que Pirapora era muito distante do governo do Estado e do governo federal. Daqui a pouco, inclusive, vereador, nós vamos falar a respeito desse relacionamento do município com as esferas estadual e federal, tá bom? Bom, vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes.